Caderno 3 dos oitavos anos, atividades 69 a 79. E o texto abaixo para responder as questões 69, 70, 71, 72 e 73. José trabalha como motorista de caminhão em uma empresa de transporte de cargas. Hoje, ele recebeu uma ordem de serviço que contempla a entrega de ventiladores de um mesmo modelo, em duas lojas de eletrodomésticos localizadas em cidades diferentes. Então, vamos analisar o pedido. Uma loja fez o pedido de 200 ventiladores e a outra loja fez o pedido de 180 ventiladores. Esses ventiladores ficam armazenados em caixas com formato de paralelepípedo, cujas dimensões são 40 centímetros de largura, 50 centímetros de comprimento e 60 centímetros de altura. As dimensões internas da carroceria do caminhão que José trabalha são 5 metros de comprimento, 2,40 metros de largura e 3 metros de altura. Então, vocês podem observar que as caixas, as dimensões da caixa, a medida está em centímetros. Já as dimensões internas da carroceria, a medida está em metros. Então, vamos analisar as figuras. Então, nós temos aqui o caminhão, comprimento 5 metros, a largura 2,40 metros e a altura 3 metros. Já a caixa de papelão, nós temos aqui 50 centímetros de comprimento, 40 de largura e 60 de altura. Vamos ter que achar o volume tanto da caixa quanto da carroceria. O volume do paralelepípedo da caixa e o volume do paralelepípedo da carroceria. Tá? Professora, não é cubo? Não é cubo. Se a caixa fosse um cubo, seria a mesma medida. Por exemplo, se fosse 40, 40, 40, ou 50, 50, 50, ou 60, 60, 60. Aí eu teria um cubo, mas as medidas são diferentes, logo é um paralelepípedo. Vamos recordar o que é volume do cubo do paralelepípedo? O que é volume? O que é volume? Volume é um número real que diz respeito à medida da capacidade de um sólido geométrico, ou seja, do que cabe dentro do sólido. Então, vocês podem analisar que o cubo e o paralelepípedo são sólidos geométricos tridimensionais, ou seja, que ele tem 3 dimensões. O cubo e o paralelepípedo, ele tem 3 elementos fundamentais do sólido geométrico. Nós temos a face, que é essa parte pintada da figura, ou seja, a figura plana, uma das partes da figura plana do cubo. Temos a aresta, que são os encontros das vértices, né? Ou seja, são essas retinhas aqui. E as vértices são esses cantinhos, são essas pontinhas, como está sendo representado. Então, vamos conhecer um pouquinho da planificação do sólido. Que sólido é esse? O cubo. O cubo, por ele ser composto por figura plana, quadrado, então olha a diferença entre cubo e paralelepípedo, já vou mostrar. O cubo ele é composto por figura plana, quadrado. Vejam só, essa é a planificação de um sólido geométrico, o cubo. Para acharmos o volume do cubo, nós temos uma formulazinha, que é a seguinte: volume igual aresta vezes aresta vezes aresta. Ou seja, qual é a aresta desse cubo? 5. Vamos dizer que é 5 centímetros. Tá bom? Então, o volume vai ser igual 5 vezes 5
vezes 5. Se a aresta é 5, então eu vou substituir o A por 5. Ou seja, se eu tenho aresta com medida 5 centímetros, como eu mostrei para vocês, eu vou substituir a aresta, o A, pelo 5. Então, ficou 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. É dessa maneira que eu vou resolver para achar o volume do cubo. Então, nós temos 125 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Já o paralelepípedo, ele é composto por figuras planas, retângulo. Então, olha a diferença entre a figura do cubo e a figura do paralelepípedo. E nós temos aqui uma planificação do sólido. Vocês podem observar que nós podemos tê-lo de várias maneiras, esse paralelepípedo, mas os mais trabalhados são dessa forma e dessa outra forma. Vamos dizer assim que o paralelepípedo está na horizontal e aqui nós temos um paralelepípedo na vertical, vamos dizer assim, para vocês entenderem melhor, tá bom? E para acharmos o volume do paralelepípedo, nós vamos jogar na seguinte fórmula. Volume vai ser igual a comprimento vezes largura vezes altura. Quem é o comprimento? Aqui está o meu comprimento. Comprimento, largura e altura. Eu costumo dizer que, para que eu possa entender o que é comprimento, vamos dizer que é essa retinha na horizontal. Para acharmos a largura, essa reta na diagonal. E para achar o volume da altura, é o valor que está na vertical. Então, o volume vai ser igual ao volume, vai ser igual a comprimento, largura e altura. Volume vai ser igual. Quem é o comprimento? O comprimento é 12. Quem é a largura? 4. Quem é a altura? 6. Aí eu vou fazer a multiplicação. Volume vai ser igual 12 vezes 4 vezes 6. 12 vezes 4, 48. O resultado vou multiplicar pelo 6. 48 vezes 6. Logo, o volume vai ser igual a 288 centímetros cúbicos. Entenderam agora? Deu para relembrar? Então, vamos para as questões. Questão 69. Quantos ventiladores constam na ordem de serviço recebida pelo motorista José? Lembrando que esses dados foram dados aqui nesse texto. Então, analisem. Foram 2 pedidos. Uma loja fez um certo pedido e a outra fez o outro pedido. Então, são 2 lojas que fizeram pedidos de ventiladores. Então, na questão 69, ele quer saber quantos ventiladores constam na ordem de serviço recebida pelo motorista José, certo? Na questão 70, de acordo com as informações apresentadas, complete a tabela. Temos aqui os 2 volumes para ser apresentados por vocês na tabela. A caixa de ventilador, o volume em centímetros cúbicos e o volume em metros cúbicos. A carroceria do caminhão, a mesma coisa. Ele quer que você ache o volume em centímetros cúbicos e o volume em metros cúbicos. Para resolver as questões, vamos retomar novamente a transformação, conversão de medidas. Nós temos aqui, novamente, sistema de medidas de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetros e milímetro. Quando tem uma medida que ela está conceituada como os múltiplos, um valor múltiplo, e ele quer transformar em um submúltiplo, você vai multiplicando cada casinha por 10. Por exemplo, se eu tenho quilômetros e eu quero transformar em decímetro, eu vou multiplicar
Aqui eu tenho 10, vezes 10 é 100, vezes 10 é 1000, vezes 10 é 10.000. Então, você vai multiplicar por 10.000. Se você quer um valor de quilômetros para decímetro, você vai multiplicar por 10.000. Agora, se você tem centímetros e quer transformar em metros, ó, você divide por 10 e depois por 10. Ou seja, você pode dividir por 100, certo? Então, aqui está a carroceria do caminhão. Ele está em metros. Na tabela, ele quer que você coloque o valor em metros e em centímetros. Se ele está em metros, quer dizer que você vai multiplicar por 100. Ele está em metros. Ele quer que você transforme em centímetro, quer dizer que você vai multiplicar por 100. Logo, primeiro, se eu for querer realizar primeiro a questão em metro, você vai colocar lá, V de volume vai ser igual. Quem é o comprimento? Quem é a largura? Quem é a altura? Comprimento é 5. Largura 2,40. E a altura 3. Você vai substituir aqui, ó. 5 vezes 2,40 vezes 3. Ache o volume em metros cúbicos. Agora, na outra tabela, ele quer que você transforme em centímetros. O que eu faço então? Primeiro, multiplica 2,40 vezes 100, tem um resultado. Esse resultado você coloca aqui, ó, no lugar do comprimento. 5 vezes 100. Achou o resultado? Coloca no lugar da largura. 3 vezes 100. Achou o resultado? Coloca no lugar da altura. Logo, o volume vai ser igual a um valor em centímetros cúbicos. Agora, a caixa de papelão. A mesma coisa. Primeiro, acha o volume. Volume igual ao comprimento, largura e altura. Volume vai ser igual, qual é o comprimento? 50. Qual é a largura? 40. Qual é a altura? 60. Faça a multiplicação e nós temos como grandeza centímetros cúbicos. Quando você for transformar em metros, você vai pegar esse valor de 40, dividir por 100. Vai fazer a mesma coisa com 50 e com os 60, dividir por 100. O resultado você vai colocar lá, V vai ser igual o resultado do comprimento vezes o resultado da largura vezes o resultado da altura. Logo, o volume vai ser igual a um valor em metros cúbicos. Entenderam como que faz para completar essa tabela? Vamos partir para a questão 71. Qual o número máximo de caixas que cabem na carroceria do caminhão? Qual é o número máximo de caixas que cabem na carroceria do caminhão? Para achar esse valor, você pode usar o resultado em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos. Se você for utilizar em centímetros cúbicos, você vai ter que pegar o valor da carroceria do caminhão em centímetros cúbicos e dividir pelo volume da caixa do ventilador em centímetros cúbicos. Se você não quer trabalhar com centímetros cúbicos, então trabalhe com os metros cúbicos. A mesma coisa, você vai pegar aqui, ó, o resultado que deu aqui da carroceria do caminhão, dividir pelo volume da caixa do ventilador. Só que você só pode fazer a divisão centímetros cúbicos com centímetros cúbicos ou metros cúbicos com metros cúbicos. Eu não posso pegar aqui, ó, o valor de centímetros cúbicos e o valor em metros cúbicos. Não, tem que ter a mesma medida, o mesmo sistema de medidas. Se é centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Se é metros cúbicos, vai com metros cúbicos. Questão 72.
Seu José conseguirá levar todas as caixas de uma única vez? Justifique. Você vai, através da divisão que você for achar, você vai analisar se ele vai conseguir ou não. Na questão 73, qual deveria ser o volume mínimo em metros cúbicos da carroceria do caminhão para que José pudesse levar toda a carga de ventiladores de uma vez? De uma única vez, né? Nessa questão, ele quer o volume mínimo em metros cúbicos. Não adianta você colocar o valor em centímetros cúbicos, que ele não quer. Ele quer em metros cúbicos. Vamos para a última bateria de exercício. Leia o texto abaixo para responder as questões 74, 75, 76, 77, 78. A figura abaixo representa algumas caixas de um mesmo modelo, empilhadas sobre um pallet, suporte de madeira. Todos já conhecem o pallet, né? Em um determinado supermercado, cada caixa dessas serve para armazenamento de 80 caixinhas de bombons. Cada caixinha possui 20 bombons. Essas caixas grandes possuem as seguintes dimensões: 40 centímetros de largura, 80 centímetros de comprimento e 50 centímetros de altura. Para quem não sabe o que é um pallet, é esse suporte aqui de madeira, certo? E aqui estão as caixas que contêm as caixinhas de bombons. Questão 74. De acordo com a figura, a quantidade de caixas grandes que estão sobre o pallet são... Analise aqui, ó. Quantas caixas nós temos aqui? Será que tem 8 caixas? Letra B, 16 caixas. Letra C, 24 caixas. Ou letra D, 32 caixas. Como que eu faço para achar a quantidade de caixas? Vamos analisar aqui, ó. Na parte superior, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você observa que aqui tem 8, 4 de um lado, né? 4 na primeira fileira e 4 na segunda fileira. Isso eu digo em relação à parte superior. A parte lateral aqui, ó, lateral. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 aqui, eu também tenho 4 aqui. Então, se eu tenho 4, já são 8. Essa primeira coluna tem 8. A segunda tem a mesma quantidade daqui. A terceira tem a mesma quantidade. E a quarta tem a mesma quantidade. Então, esse aqui eu tenho 8, ou mais 8, ou mais 8, ou mais 8. Analisem. Então, 75. O volume em centímetros cúbicos de cada uma dessas caixas grandes é de, letra A, 160 mil centímetros cúbicos, letra B, 16 mil centímetros cúbicos, letra C, 1.700 centímetros cúbicos e letra D, 170 centímetros cúbicos. Lembrando que cada caixa grande tem como medidas as seguintes dimensões: 40 centímetros de largura, 80 centímetros de comprimento e 50 centímetros de altura, ou seja, volume vai ser igual ao comprimento vezes largura vezes altura. Volume vai ser igual a 80 de comprimento, 40 de largura e 50 de altura. Com esses dados, você vai achar o volume em centímetros cúbicos dessas caixas grandes. Questão 76. De acordo com o texto e a figura, o número total de caixinhas de bombons que estão armazenadas nas caixas grandes são de, letra A, 128 caixinhas, letra B, 256 caixinhas, letra C, 2.560 caixinhas, ou letra D, 12.800 caixinhas.
Lembrando que cada caixa dessas serve para armazenamento de 80 caixinhas de bombons. Cada caixinha dessa aqui, ó, cada caixa de papelão, ele armazena 80 caixinhas de bombons. E cada caixinha de bombom possui 20. Analise bem os dados e marque a alternativa correta. Da questão 76, você volta lá na questão 74, você volta aqui na questão 74, analise qual foi a sua resposta, porque aqui na 74 está perguntando a quantidade de caixas grandes que estão sobre o pallet. Então, através dessa resposta da 74, você vai multiplicar pela quantidade de bombons que tem. Que aqui está falando que para armazenamento de 80 caixinhas de bombons. Tá bom? Então, o resultado da questão 74, você vai multiplicar por 80 para achar a resposta da questão 76. Na questão 77, o número de bombons em cada caixa grande é de... Voltando aqui no enunciado de novo, se cada caixa serve para armazenar 80 caixinhas de bombons e cada caixinha possui 20 bombons, multiplica novamente 80 caixinhas vezes 20 bombons que contém cada uma, para você achar a resposta da questão. Questão 78. O número total de bombons que estão armazenados sobre o pallet é de: letra A, 51.200 bombons, letra B, 25.600 bombons, letra C, 19.200 bombons ou letra D, 12.800 bombons. Então, esses exercícios, ele dá continuidade de uma questão a outra, né? Se aqui na 77 você descobriu o número de bombons em cada caixa grande, nessa outra você vai achar o total de bombons que estão armazenados sobre o pallet, ou sobre todas aquelas caixas. Tá? Então, a 77 você vai achar o número de bombons em uma das caixas, em uma caixa. Já a 78 você vai achar o total, né, de bombons em todas aquelas caixas que estão armazenadas sobre o pallet. Na questão 79, você vai elaborar, ou seja, você vai criar uma situação, um problema, que possibilite o cálculo do volume de caixas com formato retangular que você tem em sua casa. Exemplos: caixa de sapatos, perfumes, bombons, brinquedos. Você vai usar uma régua para tirar as medidas e as dimensões das caixas. Procure fazer comparações entre essas caixas. Exemplo: qual caixa tem mais volume? Quantas vezes o volume de uma caixa é maior que o volume da outra? Qual a porcentagem o volume de uma caixa representa do volume da outra caixa, e etc. E finalizando, resolva essa situação, problema. Professora, o que tem mesmo que fazer nessa questão 79? Vocês vão, primeiro passo, procurar várias caixas em formato de um paralelepípedo, certo? Pode ser caixa de sapato, a caixa de leite, a caixa de bombom, qualquer tipo de caixa em formato de um paralelepípedo. Aí você vai pegar uma régua e tirar todas as medidas. As medidas de onde, professora? Do comprimento, da largura e da altura. Tá bom? Então vamos lá, mãos à obra. E aí, turminha do 8º ano, gostaram do vídeo? Aprenderam? Se não entenderam, volta novamente o vídeo e preste bastante atenção. Olá, turminha! Finalizamos mais um caderninho. Caderno 3 finalizado com sucesso. Muito obrigada pela participação. Beijos no coração. Tchau!